Narrativa. 3 semanas. Foi quanto tempo que eu estive recebendo o ombro frio da minha própria esposa. 3 semanas de observar ela rolando o feed do celular dela enquanto eu tentava iniciar qualquer tipo de conexão física. 3 semanas de ser tratado como um companheiro de quarto que ocasionalmente ajudava com as contas. Começou sutil, uma bochecha virada quando eu me inclinava para um beijo, rolando para longe quando eu estendia a mão para ela na cama. Eu estou cansada, virou a frase favorita dela, entregue com o entusiasmo de alguém lendo uma lista de compras. Mas não era só a rejeição física que estava me consumindo, era o desligamento emocional completo que vinha junto com isso. Eu tentei tudo, trouxe café para ela de manhã, planejei um jantar legal naquele lugar italiano que ela costumava adorar, até sugeri que a gente fizesse uma viagem de fim de semana para algum lugar. Cada tentativa foi recebida com a mesma resposta morna, isso é legal, ou talvez mais tarde, ou meu favorito pessoal, vamos ver. A pior parte, ela nem olhava para mim durante essas rejeições, só mantinha os olhos grudados no que quer que estivesse na tela dela, como se eu fosse alguma interrupção irritante para o entretenimento noturno dela. Eu comecei a me perguntar se eu tinha feito algo errado, dito algo que a ofendeu, mas toda vez que eu perguntava, ela me dispensava com nada está errado, eu só não estou no clima. Por 3 semanas seguidas? Vamos lá, na terça-feira passada, eu decidi abordar isso de frente. A gente estava sentado no sofá depois do jantar, e ela estava fazendo a rotina zumbi usual dela com o celular enquanto algum programa da Netflix tocava no fundo. Eu desliguei a TV e sentei de frente para ela. A gente precisa conversar sobre o que tem acontecido entre nós. Ela nem levantou os olhos do celular dela. O que você quer dizer? Você sabe exatamente o que eu quero dizer. A gente não tem sido íntimo há semanas. Você mal me reconhece quando eu tento mostrar afeto para você. A gente está vivendo como estranhos. Finalmente, ela olhou para cima, mas com essa expressão como se eu estivesse sendo dramático. As pessoas passam por fases. É normal. 3 semanas não é uma fase, é um padrão. Ela colocou o celular dela para baixo com um suspiro exagerado. Tudo bem, o que você quer que eu diga? Que eu deveria só me forçar a estar no clima porque você quer atenção. Eu quero entender por que minha esposa me trata como se eu fosse invisível na minha própria casa. Foi aí que a expressão dela mudou. Algo frio piscou no rosto dela, e ela se levantou do sofá. Você quer saber a verdade? Você é sempre tão carente, sempre querendo algo de mim. Meu ex nunca me fez sentir tão desapreciada. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu ex nunca me fez sentir tão desapreciada. Ela acabou de comparar nosso casamento com o relacionamento anterior dela. Me comparou com o cara com quem ela estava antes de mim. E aparentemente, eu estava ficando aquém. Eu sentei ali por um momento, processando o que ela tinha acabado de dizer. Ela estava parada ali com os braços cruzados, como se tivesse acabado de entregar alguma verdade profunda em vez de um insulto devastador. A mulher com quem eu me casei, a mulher com quem eu construí uma vida, tinha acabado de me dizer que o ex-namorado dela era melhor em fazer ela se sentir apreciada do que eu era. Então é disso que se trata, eu disse baixinho. O quê? Você está me comparando com ele? Ela revirou os olhos. Eu não estou comparando ninguém. Eu só estou dizendo que alguns homens entendem como fazer uma mulher se sentir valorizada sem ser tão exigente sobre isso. Exigente, foi isso que ela chamou de querer afeto básico da minha própria esposa. Exigente. Eu me levantei devagar, sentindo algo fundamental mudar dentro de mim. Não raiva, exatamente. Mas como clareza. O tipo de clareza que você ganha quando alguém te mostra exatamente onde você está nas prioridades dela. Eu entendo. Não seja dramático sobre isso. Você está fazendo um escândalo maior do que precisa ser. Mas eu não estava fazendo um escândalo. Eu estava finalmente entendendo o acordo real. Por 3 semanas, eu estive me perguntando o que eu tinha feito de errado. Acontece que, meu crime era existir no mesmo espaço que as memórias dela de outra pessoa. Meu crime era não estar à altura de alguma versão idealizada de um relacionamento que ela decidiu que era melhor do que o nosso. Eu subia as escadas sem outra palavra. Atrás de mim, eu ouvi ela chamar, para onde você está indo? A gente não terminou de conversar sobre isso. Mas a gente tinha terminado. A gente tinha terminado no momento em que ela decidiu que nosso casamento valia menos do que a nostalgia dela por alguém que nem estava mais na vida dela. Eu sentei na beira da nossa cama, encarando a parede. Meu ex nunca me fez sentir tão desapreciada. A frase ficava tocando na minha cabeça como um disco quebrado. Ela não tinha só me rejeitado. Ela tinha me classificado, e eu tinha perdido para um fantasma. Naquela noite, ela veio para a cama como se nada tivesse acontecido, escovou os dentes, fez a rotina de cuidados com a pele, subiu debaixo das cobertas, e pegou o celular dela de novo. Negócios como sempre para ela. Mas algo tinha mudado para mim. Eu não estava mais com raiva. Eu não estava mais magoado. Eu estava terminado de implorar por migalhas de atenção de alguém que claramente não achava que eu merecia elas. Eu estava terminado de competir com uma memória. Enquanto eu deitava ali no escuro, ouvindo ela rolar o feed das redes sociais ao meu lado, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais pleitear meu caso. Eu não ia tentar convencê-la do meu valor. Eu não ia pedir pelo que deveria ter sido dado livremente. Em vez disso, eu ia dar para ela exatamente o que ela parecia querer.
Espaço para apreciar exatamente o quão pouco exigente a vida dela poderia ser sem mim nela. Na manhã seguinte, eu acordei com um senso estranho de calma. Pela primeira vez em semanas, eu não estava planejando como reconectar com ela. Eu não estava pensando em gestos românticos ou maneiras de iniciar conversa. Eu estava pensando em logística. Ela já estava no andar de baixo fazendo café quando eu desci. Normalmente, eu tentava pegá-la antes dela sair para o trabalho, talvez roubar um beijo ou perguntar sobre o dia dela. Não hoje. Eu servi meu próprio café, peguei uma banana, e fui para a porta. Você está saindo cedo, ela disse, não olhando realmente para mim. Sim. Eu não elaborei. Deixa ela se perguntar. No trabalho, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu liguei para meu banco e abri uma conta corrente separada. Nada dramático. Só movi uma porção do meu salário para uma conta com só o meu nome nela. Depois eu fiz uma lista de tudo que era meu versus nosso versus dela. Acontece que, eu tinha sido bem generoso ao longo dos anos. A maioria das coisas valiosas tinha o meu nome nelas. Quando eu cheguei em casa naquela noite, ela estava no sofá no lugar usual dela. Celular na mão, algum programa de reality show tocando que ela não estava realmente assistindo. Como foi seu dia? Ela perguntou, ainda não olhando para cima. Bem. Foi só isso. Só bem. Eu sentei na cadeira do outro lado dela em vez de no sofá ao lado dela. O que mais você gostaria de saber? Ela finalmente olhou para mim, confusa com meu tom. Eu não sei. Você normalmente me conta sobre o trabalho ou o que aconteceu ou algo assim. É mesmo? Eu não tinha notado que você estava ouvindo. As sobrancelhas dela subiram. O que isso deveria significar? Nada. Só fazendo uma observação. Pelos próximos dias, eu mantive isso. Educado mais distante. Eu parei de iniciar conversas sobre nosso relacionamento. Parei de perguntar sobre o dia dela com qualquer interesse real. Parei de sugerir atividades que a gente poderia fazer juntos. Quando ela fazia comentários passivo-agressivos sobre meu comportamento, eu respondia com o tipo de polidez diplomática que você usaria com um colega de trabalho que você não gosta particularmente. Na quinta-feira, estava claramente afetando ela. Você está sendo estranho, ela anunciou durante o jantar. Estranho como? Eu não sei. Diferente. Legal. Eu olhei para cima do meu prato. Eu estou dando para você o que você pediu. Espaço para se sentir pouco exigente. Isso não é o que eu disse. Você disse que eu era muito carente. Então eu estou sendo menos carente. Problema resolvido. Ela colocou o garfo dela para baixo. Você está sendo passivo-agressivo. Não, eu estou sendo responsivo. Existe uma diferença. O que isso significa mesmo? Eu me encostei na cadeira. Significa que eu não vou mais perseguir alguém que claramente não quer ser perseguida. Você deixou muito claro que minha atenção parece pressão para você. Então considere a pressão oficialmente aliviada. Você está agindo como uma criança. Na verdade, eu estou agindo como um adulto que ouviu o que a esposa dele disse para ele e ajustou o comportamento dele de acordo. Ela me encarou por um longo momento. Eu não disse que não queria sua atenção. Eu disse que você estava sendo carente sobre isso. Certo? E aparentemente seu ex tinha descoberto como dar atenção para você sem ser carente sobre isso. Então obviamente, minha abordagem estava errada. O rosto dela corou. Você nunca vai deixar isso para lá, vai? Deixar o que para lá? O fato de que você comparou nosso casamento com seu relacionamento anterior e achou ele insuficiente? Por que eu deixaria isso para lá? Foi muito educativo. Eu estava frustrada. As pessoas dizem coisas quando estão frustradas. Claro que dizem. Elas dizem o que realmente estão pensando. Naquele fim de semana, enquanto ela estava fora com os amigos, eu reuni silenciosamente todos os meus documentos importantes. Certidão de nascimento, passaporte, registros financeiros, papéis de seguro. Eu organizei eles em uma pasta e coloquei no meu carro. Depois eu passei pela casa e fiz um inventário mental do que eu tinha trazido para o casamento versus o que a gente adquiriu juntos. No domingo à noite, ela tentou uma abordagem diferente. Eu tenho pensado sobre o que a gente conversou, ela disse, se acomodando ao meu lado no sofá pela primeira vez em dias. Qual conversa foi essa? Sobre nós. Sobre a coisa de intimidade. Eu mutei a TV e virei para encará-la. E talvez a gente devesse tentar trabalhar nisso juntos. Ir para aconselhamento ou algo assim. Aconselhamento para quê? Para os nossos problemas de comunicação. Eu quase ri. Nossa comunicação parece bem clara para mim. Você me disse exatamente como se sente sobre nosso relacionamento. Eu ouvi você alto e claro. Você está distorcendo o que eu disse. Estou. Porque o que eu ouvi foi que seu ex-namorado era melhor em fazer você se sentir apreciada do que seu marido é. Eu entendi algo errado? Ela ficou quieta por um momento. Não foi assim que eu quis dizer. Como você quis dizer? Eu quis dizer que talvez você pudesse aprender com como outros homens abordam relacionamentos. Outros homens. Como seu ex.
Como homens que entendem que apreciação não é só sobre atenção física. Eu assenti devagar. Então isso ainda é sobre eu não estar à altura do seu padrão. Que aparentemente é baseado em outro homem. Isso não é o que eu estou dizendo. Então o que você está dizendo? Ela gaguejou em busca de palavras. Eu estou dizendo que talvez nós dois precisemos tentar mais. Sabe de uma coisa? Você está absolutamente certa. Eu me levantei e fui para as escadas. Para onde você está indo? Para tentar mais. Só não do jeito que você está esperando. Naquela noite, eu deitei na cama ao lado dela, planejando. Ela achava que isso era sobre eu estar emburrado ou tendo um chilique. Ela achava que eu eventualmente voltaria atrás, pediria desculpas por estar distante, e as coisas voltariam ao normal. Ela achava que poderia fazer uma comparação como aquela, e depois suavizar com alguma conversa vaga sobre trabalhar nas coisas juntos. Ela estava errada. Na segunda-feira de manhã, eu tirei um dia pessoal do trabalho. Disse para meu chefe que eu tinha alguns assuntos familiares para resolver. O que não era tecnicamente uma mentira. Eu estava resolvendo o assunto da minha família desmoronando. Enquanto ela estava no trabalho, eu fui ver um advogado. Não para protocolar papéis ainda, mas para entender minhas opções. Para saber no que eu estaria entrando se as coisas fossem do jeito que eu suspeitava que iriam. O advogado foi direto. Há quanto tempo vocês estão casados? 6 anos. Alguma criança? Não. Propriedade conjunta? A casa está nos nomes dos dois. A maioria dos outros bens principais são meus. Ele assentiu. Isso simplifica as coisas. Você está pensando em separação ou divórcio? Eu estou pensando em como minha vida parece sem alguém que não aprecia ela. Justo o suficiente. Aqui está o que você precisa saber. Quando eu cheguei em casa naquela noite, eu tinha uma imagem clara da minha posição legal. Eu também tinha algo mais. Um cronograma. Não para ir embora, exatamente. Mas para estar pronto para ir embora quando o momento fosse certo. Porque eu tinha um pressentimento de que aquele momento estava chegando em breve. Na sexta-feira de manhã veio como qualquer outro dia. Exceto que não era. Ela ainda estava dormindo quando meu alarme tocou às 5h30. Eu vim ajustando ele mais cedo a semana toda. Alegando que eu queria ir para a academia antes do trabalho. Realmente, eu vinha usando tempo extra para finalizar minhas preparações. Eu me movi pela casa como se tivesse ensaiado isso. O que de certa forma, eu tinha. 2 bolsas grandes de viagem do armário. Roupas essenciais para 2 semanas. Laptop, carregadores, itens de higiene. A pasta com meus documentos já estava no meu carro. Minhas ferramentas importantes da garagem. O relógio que meu pai me deu. A bola de beisebol autografada de quando eu tinha 12 anos. Tudo mais poderia esperar. Isso não era sobre levar tudo que eu possuía. Isso era sobre levar tudo que eu precisava para recomeçar. A parte mais difícil era ser quieto. Cada passo parecia amplificado. Cada zíper soava como uma serra elétrica. Mas ela era uma dorminhoca pesada. Especialmente nos fins de semana. E eu tinha aprendido os padrões dela ao longo de 6 anos de casamento. Antes de ir embora, eu escrevi um bilhete em um pedaço de papel e deixei no balcão da cozinha onde ela veria quando descesse para o café. Você queria se sentir apreciada. Agora você pode descobrir o que isso realmente significa. Simples. Direto. Sem drama. Sem acusações. Sem manipulação emocional. Só um fato. Eu dirigi para a casa do meu amigo Dave do outro lado da cidade. Ele estava me esperando desde quarta-feira. Quando eu finalmente contei para ele o que estava acontecendo. Dave tinha passado pelo próprio divórcio 2 anos atrás. Então ele entendia a posição em que eu estava melhor do que a maioria. Como você está se sentindo? Ele perguntou quando eu apareci com minhas bolsas. Mais leve do que eu estive em meses. Bom. É assim que você deveria se sentir. Eu me instalei no quarto de hóspedes dele e desliguei meu celular. Eu queria que ela descobrisse minha ausência naturalmente. Não porque eu falhasse em responder uma mensagem ou ligação. Eu queria que ela descesse, visse o bilhete, percebesse que minhas coisas tinham sumido, e entendesse que isso não era uma saída dramática por atenção. Isso era uma decisão. Por volta do meio-dia, eu liguei meu celular de volta. 17 chamadas perdidas. 12 mensagens de texto. A progressão era interessante de observar. Primeira mensagem. Enviada às 8h47 da manhã. Onde você está? Seu bilhete não faz sentido. Segunda mensagem. 9h15 da manhã. Sério, onde você foi? Isso não é engraçado. Por volta das 10h30 da manhã. Atende seu celular agora. 11h15 da manhã. Se você acha que isso vai resolver alguma coisa, você está errado. As ligações começaram a ficar mais frequentes depois disso. Eu deixei todas irem para o voicemail. À noite, eu tinha 47 chamadas perdidas e 23 mensagens. A mudança de tom era notável. As mensagens da tarde eram raivosas.
Você não pode simplesmente ir embora sem conversar sobre isso. E isso é infantil e você sabe disso. À noite, elas mudaram para barganha. Eu sei que você está chateado, mas a gente pode resolver isso. E só volta para casa para a gente poder conversar. As mensagens da madrugada eram diferentes. Eu estou com medo. Onde você está ficando? E por favor só me diz que você está bem. Mas eu notei algo que ela não disse em nenhuma daquelas mensagens. Ela nunca disse que estava errada sobre a comparação. Nunca reconheceu que o que ela disse era doloroso. Nunca se desculpou por classificar nosso casamento contra o relacionamento anterior dela. Nunca se desculpou por classificar nosso casamento contra o relacionamento anterior dela. Dave notou eu checando meu celular no sábado de manhã. Ela está surtando. Ela está progredindo pelas fases. Agora a gente está em algum lugar entre raiva e barganha. Você vai responder? Ainda não. Ela precisa entender que isso não é uma negociação. Isso é uma consequência. No sábado à tarde, ela tentou uma nova estratégia. Ela apareceu na casa de Dave. Eu observei da janela enquanto ela batia na porta da frente. Dave atendeu. E eu conseguia ouvir a voz dela até do andar de cima. Eu sei que ele está aqui. Eu preciso falar com ele. Ele não quer falar com você agora. Ele é meu marido. E você é o motivo de ele estar aqui em vez de em casa. Ela ficou na varanda por 20 minutos. Alternando entre gritar para a porta e ligar para meu celular. Finalmente, ela foi embora. Mas não antes de gritar alto o suficiente para o bairro inteiro ouvir. Isso é ridículo. Você não pode se esconder para sempre. Domingo foi mais quieto. Só algumas ligações. Menos mensagens. Ou ela estava se reagrupando ou ela estava começando a aceitar que eu não ia voltar só porque ela exigia. Na segunda-feira de manhã, ela tentou ir para meu local de trabalho. Eu tinha antecipado isso e já tinha falado com a segurança sobre mantê-la fora se ela aparecesse. O chefe da segurança me ligou por volta das 10 da manhã. Sua esposa esteve aqui perguntando por você. A gente disse para ela que você não estava disponível e pediu para ela ir embora. Ela não levou bem. Defina não levou bem. Ela causou uma cena suficiente para a gente ter que escoltá-la para fora da propriedade. Nada muito dramático. Mas ela estava definitivamente chateada. A humilhação de ser removida do prédio do meu escritório na frente dos meus colegas ia atingi-la forte. Ela se importava muito com aparências, com o que as pessoas pensavam do nosso casamento. Ter a segurança escoltá-la para fora ia parecer uma admissão pública de que nosso relacionamento estava em problemas sérios. Naquela noite, as mensagens mudaram de novo. Eu não acredito que você me fez ser escoltada para fora do seu trabalho como se eu fosse alguma louca. Todo mundo está perguntando o que há de errado com a gente. O que eu devo dizer para eles? Isso está afetando mais do que só nós. Seu comportamento é embaraçoso. Meu comportamento. Mesmo agora, ela estava fazendo isso ser sobre o que eu estava fazendo de errado, não sobre o que tinha nos levado a esse ponto. Na terça-feira à noite, ela tentou ligar do telefone da irmã dela, provavelmente pensando que eu atenderia se não reconhecesse o número. Eu deixei ir para o voicemail. Eu sei que você está ignorando minhas ligações, mas isso está saindo do controle. Eu conversei com minha irmã sobre o que aconteceu entre nós, e ela acha que você está exagerando. A gente toda diz coisas que não quer dizer quando está frustrada. Eu disse que sinto muito. Exceto que ela não tinha dito que sentia muito. Nenhuma vez, em nenhuma das mensagens dela. Ela explicou, justificou, minimizou, e culpou, mas ela nunca realmente se desculpou. Na quarta-feira de manhã, eu recebi uma mensagem que era diferente de todas as outras. Eu fui ver um conselheiro ontem. Ela disse que eu preciso assumir responsabilidade pela minha parte nisso. Eu estou tentando entender o que eu fiz de errado, mas eu não posso consertar se você não falar comigo. Pela primeira vez desde que eu fui embora, ela estava reconhecendo que talvez tivesse feito algo errado. Não se desculpando por isso ainda, mas pelo menos reconhecendo que existia. Mas reconhecimento não era suficiente. Entender que você magoou alguém não desfaz a mágoa. E não muda a questão fundamental. Ela tinha comparado nosso casamento com o relacionamento passado dela e achado insuficiente. Mesmo se ela se desculpasse agora, mesmo se ela prometesse nunca fazer aquela comparação de novo, o dano estava feito. Ela me mostrou exatamente como via nosso relacionamento, e eu não podia desver isso. Na quinta-feira, as mensagens tinham virado desesperadas. Faz uma semana. Uma semana. Você fez seu ponto. Agora por favor volta para casa. Eu não consigo comer. Eu não consigo dormir. Eu não consigo me focar em nada. O que quer que você queira que eu diga, eu digo. O que quer que você queira que eu faça, eu faço. Mas esse era o problema. Eu não queria que ela dissesse ou fizesse nada porque eu exigia. Eu queria que ela valorizasse o que a gente tinha sem precisar ser ensinada como. Eu queria que ela apreciasse nosso casamento sem compará-lo com algo mais. E ela provou que não conseguia fazer isso. Na sexta-feira de manhã, exatamente uma semana depois que eu fui embora, eu recebi uma ligação da irmã dela. O nome da irmã dela piscou na tela do meu celular na sexta-feira de manhã.
Eu quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ela está perdendo a cabeça. Foram as primeiras palavras da boca dela. Sem olá. Sem amabilidades. Ela não dormiu em 3 dias. Ela está ligando dizendo que está doente no trabalho. Ela senta na casa de vocês chorando e encarando aquele bilhete que você deixou. Bom dia para você também. Não seja sarcástico comigo. Você tem alguma ideia do que você fez com ela? Eu dei para ela exatamente o que ela queria. Espaço para se sentir pouco exigente. Isso não é o que ela queria e você sabe disso. Eu sentei no sofá de Dave. Celular em uma mão. Café na outra. Na verdade, isso é exatamente o que ela disse que queria. Ela disse que eu era muito carente. Ela disse que o ex dela nunca fez sentir desapreciada como eu fiz. Então eu me removi da equação. Ela não quis dizer assim. Como ela quis dizer? Silêncio do outro lado. Então ela só estava frustrada, certo? E quando as pessoas estão frustradas, elas dizem o que realmente pensam. Ela realmente acha que o ex-namorado dela era melhor em fazer ela se sentir apreciada do que o marido dela é. Então agora ela está livre para apreciar aquela memória sem minha interferência carente. Você está sendo cruel. Eu estou sendo honesto. Existe uma diferença. A irmã dela tentou uma abordagem diferente. Olha, ela sabe que errou. Ela tem se culpado por isso a semana toda. Tem. Porque em todas as mensagens que ela me mandou, ela nunca se desculpou pelo que disse. Ela explicou. Justificou. Minimizou. Mas ela nunca disse, eu sinto muito por comparar nosso casamento com meu relacionamento anterior. Ela está com medo de que você não a perdoe. Ela deveria estar mais com medo de que ela quis dizer o que disse. O que isso significa? Significa que você não compara acidentalmente seu cônjuge com outra pessoa e acha ele insuficiente. Isso não é algo que escapa quando você está frustrada. Isso é algo que você tem pensado por um tempo. A conversa continuou por mais 10 minutos, com a irmã dela tentando todo o ângulo que conseguia pensar. Eu estava sendo muito duro. Casamento era sobre perdão. Todo mundo comete erros. Ela aprendeu a lição dela. Mas a lição que ela precisava aprender não era sobre vigiar as palavras quando estava frustrada. A lição era sobre apreciar o que você tem antes de perder. E essa era uma lição que ela ia ter que aprender do jeito difícil. Depois que eu desliguei, eu percebi que algo tinha mudado em mim ao longo da semana passada. A raiva tinha sumido. A mágoa estava diminuindo. O que restava era clareza. Entendimento cristalino de onde eu estava nas prioridades dela e resolução cristalina sobre o que eu ia fazer sobre isso. No sábado, ela tentou algo novo. Em vez de ligar ou mandar mensagem, ela apareceu em todo lugar que achava que eu poderia estar. A academia que eu costumava ir. O bar de esportes onde eu assisto jogos às vezes. A livraria onde eu comprei o presente de aniversário dela no ano passado. O vizinho de Dave ligou para ele por volta das 2 da tarde. Tem uma mulher sentada em um carro do lado de fora da sua casa. Ela está ali há 3 horas. Eu olhei pela janela. Com certeza, lá estava o carro dela estacionado do outro lado da rua. Ela estava só sentada ali, esperando. Provavelmente esperando que eu saísse para fora para ela poder me emboscar com uma conversa. Quanto tempo você acha que ela vai ficar? Dave perguntou. Até ela perceber que eu não vou sair. Ela ficou até quase meia-noite. Só sentada no carro dela, ocasionalmente saindo para andar pela quadra, depois voltando para esperar mais um pouco. A dedicação era impressionante, mas provava exatamente o que eu suspeitava. Ela ainda achava que isso era sobre me fazer falar com ela. Ela achava que se pudesse só me colocar em uma sala, ela poderia explicar seu caminho para fora do que tinha dito. No domingo de manhã, eu recebi uma mensagem dela. Eu vi seu carro na casa de Dave. Eu sei que você está aí. Eu esperei o dia todo ontem. Eu vou esperar o dia todo hoje se for preciso. Eu mandei mensagem de volta. Não. Foi a primeira palavra que eu mandei para ela desde deixar o bilhete no balcão. Em segundos, meu celular tocou. Graças a Deus você atendeu. A gente precisa conversar. Não, a gente não precisa. Sim, a gente precisa. Você não pode só jogar fora 6 anos de casamento por causa de uma briga. Isso não foi uma briga. Brigas são entre iguais. Isso foi você me dizendo exatamente como você se sente sobre nosso relacionamento. Eu estava errada. Eu sei que eu estava errada. Errada sobre o quê? Sobre o que eu disse. Sobre te comparar com ele. Então você não quis dizer? Pausa. Eu quis dizer na hora, mas eu estava com raiva e para. Você quis dizer na hora. Isso é tudo que eu preciso saber. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão chateadas. Não, elas dizem coisas que normalmente mantêm para si mesmas. Você tem pensado no seu ex e como ele te fazia sentir comparado com como eu te faço sentir. Você tem mantido pontuação, e eu tenho perdido. Isso não é verdade. Então por que você disse? Outra pausa. Mais longa dessa vez. Eu não sei. Você sabe.
Você só não quer admitir. Tudo bem. Talvez eu tenha pensado sobre isso às vezes. Mas isso não significa que eu não te amo. Pronto, ali estava. A verdade é que ela tinha dançado em volta por uma semana. Ela tinha estado comparando a gente. Regularmente. E eu tinha ficado aquém na pontuação mental dela. Obrigado por ser honesta. Então você vai voltar para casa agora? Não. Por que não? Eu te disse a verdade. A verdade é exatamente porque eu não vou voltar para casa. Você me ama, mas você não me aprecia. Você me ama, mas você acha que outra pessoa era melhor em te fazer sentir valorizada. Você me ama, mas você deseja que eu fosse mais como ele. Eu nunca disse isso. Você não precisou. Estava implícito em tudo que você disse. Ela começou a chorar. Eu conseguia ouvir pelo telefone. Eu não consigo te perder por causa disso. Eu não consigo perder a gente. Você já perdeu. No momento em que você decidiu que nosso casamento valia menos do que suas memórias de outra pessoa. Mas eu escolho você. Eu casei com você. Você se contentou comigo. Depois de perceber que ele não ia voltar, você se contentou com o que conseguiu. E por 6 anos, eu fui grato por ser escolhido. Mas eu terminei de ser grato por migalhas. Não foi assim. Então como foi? Silêncio. Exatamente. Eu desliguei. Em 1 hora, eu tinha 14 chamadas perdidas dela e uma sequência de mensagens de texto que progrediam de súplica para raiva para barganha e de volta para súplica. Eu posso mudar. Eu nunca vou mencionar ele de novo. A gente pode ir para aconselhamento. Eu faço o que você quiser. Por favor, não desista da gente. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. A desculpa que eu tinha esperado finalmente veio, enterrada em uma mensagem de texto desesperada. Mas era pouco demais, tarde demais. Desculpa não desfaz a revelação de que seu cônjuge tem comparado você mentalmente com o ex dele por anos. Desculpa não apaga o conhecimento de que você foi considerado insuficiente naquela comparação. Naquela noite, Dave me encontrou sentado na varanda de trás dele com uma cerveja, encarando nada em particular. Dia difícil. Ela finalmente admitiu que tem comparado eu com o ex dela, disse que pensa sobre isso às vezes. Ai. Sim. Mas pelo menos agora eu sei que não estava imaginando coisas. Todas aquelas vezes que ela parecia distante. Todas aquelas vezes que ela agia como se meu afeto fosse irritante em vez de bem-vindo. Ela estava me medindo contra alguma memória idealizada de outro homem. E agora? Agora eu paro de deixar ela desperdiçar o tempo dos dois fingindo que esse casamento é algo que não é. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para o advogado de novo e marquei uma consulta para aquela tarde. Era hora de parar de reagir e começar a agir. Era hora de tornar isso oficial. Porque eu finalmente entendia algo importante. Você não pode fazer alguém te apreciar. Você não pode convencer alguém a valorizar o que já decidiu que não é valioso o suficiente. E você não pode competir com um fantasma que existe só na memória deles, perfeito e intocável. Mas você pode se recusar a passar sua vida tentando. Na terça-feira de manhã, a irmã dela ligou gritando. Ela não comeu em 3 dias. Ela não está dormindo. Você precisa voltar para casa agora mesmo. Não. Ela está desmoronando. Eu nunca vi ela assim. Eu sentei meu café. Isso é o que acontece quando você percebe o que perdeu. Como você pode ser tão sem coração? Ela cometeu um erro. Um erro? Ela tem comparado eu com o ex dela por anos. O que ela disse não foi um deslize de língua. Foi a verdade finalmente saindo. Ela percebe que estava errada. Percebe? Porque quando eu perguntei para ela sobre isso, ela admitiu que pensa sobre a comparação às vezes. Isso não é arrependimento. Isso é ser pega. A voz da irmã dela falhou. Casamento é sobre perdão. Isso não é sobre perdão. Você não pode perdoar alguém pelo que eles realmente sentem. Ela me mostrou exatamente onde eu ranquei o comparado com o ex dela. E eu me recuso a passar minha vida competindo com um fantasma. Ela precisa de você. Ela precisa aprender que ações têm consequências. Na quarta-feira à noite, tanto a irmã dela quanto a mãe apareceram na porta de Dave. A gente precisa conversar, a mãe dela anunciou. Não, a gente não precisa. Ela é minha filha, e ela está se destruindo por causa disso. Ela destruiu nosso casamento no momento em que comparou ele com o relacionamento anterior dela. Eu só estou reconhecendo o que já aconteceu. A irmã dela deu um passo à frente. Ela tem chorado por 2 semanas. Ela não consegue comer. Não consegue dormir. Não consegue funcionar. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de me dizer que o ex dela nunca a fez sentir desapreciada. Vocês fizeram votos, a mãe dela disse. Ela também fez. Difícil de valorizar alguém enquanto deseja que eles fossem outra pessoa. Ela escolheu você. Ela se contentou comigo depois que a primeira escolha dela não deu certo. Eu fui grato por ser escolhido por 6 anos. Mas eu terminei de ser grato por migalhas. A mãe dela tentou uma última abordagem. O que seria necessário para consertar isso?
Ela teria que se tornar uma pessoa completamente diferente. Alguém que aprecia o que tem em vez de ansiar pelo que não tem. Alguém que não mantém placares mentais entre o relacionamento atual e os passados. As pessoas podem mudar. Ela pode mudar o fato de que tem pensado no ex dela e como ele a fazia sentir comparado comigo? Ela pode mudar que quando frustrada, o instinto dela foi comparar nosso casamento com outro relacionamento? Ela pode mudar que eu tenho perdido uma competição que eu não sabia que estava? Nenhuma respondeu. Isso é o que eu pensei. A irmã dela fez uma súplica final. Ela vai continuar desmoronando até você voltar. Então ela vai continuar desmoronando. Eu não vou voltar para ser a segunda escolha de alguém. Eu não vou voltar para passar minha vida tentando estar à altura de um ex-namorado. Na quinta-feira de manhã, eu assinei os papéis de divórcio. Na sexta-feira à tarde, 2 semanas depois que eu saí, eu finalmente liguei para ela. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Graças a Deus. Por favor, volta para casa. Eu sinto tanto. Eu tenho sido tão idiota. Eu sei o que eu disse foi terrível, mas eu te amo. Eu escolho você. Eu quero consertar isso. Eu deixei ela terminar. Deixei ela colocar tudo para fora. As desculpas, as promessas, o desespero. Você terminou? Por favor, só volta para casa e a gente pode resolver isso juntos. Não tem nada para resolver. Você me ensinou algo importante sobre como você realmente vê nosso casamento. E eu sou grato por aquela lição. Que lição? Que eu nunca fui suficiente comparado com seu ex. Que quando você casou comigo, você estava se contentando com o que estava disponível depois que sua primeira escolha não deu certo. Que por 6 anos, eu tenho competido com uma memória e perdido. E isso não é verdade. É verdade. E sabe de uma coisa? Obrigado por finalmente ser honesta sobre isso. Isso me salvou de desperdiçar mais anos tentando ser alguém que eu não sou. Eu estava errada. Eu estava com raiva e burra e eu disse algo horrível que eu não quis dizer. Você quis dizer cada palavra. As pessoas não comparam acidentalmente o cônjuge delas com outra pessoa e acham eles insuficientes. Isso vem de anos pensando sobre isso. Eu posso mudar. A gente pode ir para aconselhamento. Você não pode mudar como você fundamentalmente se sente sobre mim. Você pode aprender a esconder melhor, mas você não pode mudar. E eu me recuso a passar minha vida sendo o prêmio de consolação de alguém. A voz dela quebrou. Por favor, não faz isso. Eu preciso de você. Não. Você precisa aprender que você não pode dizer para seu marido que ele não está à altura do ex dele e depois esperar que ele fique por aí para mais comparações. Mas eu te amo. Você ama ter um marido. Você ama a segurança e a companhia. Mas você não me ama o suficiente para me apreciar sem me comparar com outra pessoa. Isso não é justo. O que não é justo é casar com alguém enquanto ainda emocionalmente investida no seu passado. O que não é justo é me fazer competir com um fantasma por 6 anos sem me dizer que tinha uma competição. Ela estava chorando agora. Eu nunca vou mencionar ele de novo. Eu nunca vou pensar nele de novo. Tarde demais. Você já mostrou onde eu fico. Você já revelou que quando você estava frustrada comigo, sua resposta foi me lembrar que outro homem fazia melhor. Então é isso. Você está desistindo da gente. Eu não estou desistindo. Eu estou aceitando a realidade. A realidade é que você não aprecia o que tem até perder. A realidade é que eu mereço alguém que me escolhe primeiro, não alguém que se contenta comigo depois que a primeira escolha deles não dá certo. Eu escolhi você. Você escolheu o que estava disponível. Existe uma diferença. O que eu posso fazer? Me diz o que fazer e eu faço. Não tem nada que você possa fazer. Você não pode desfazer 6 anos de comparações mentais. Você não pode mudar o fato de que eu agora sei exatamente como você vê nosso casamento. E você não pode me fazer esquecer que quando você estava frustrada com nosso casamento, sua resposta foi compará-lo com outro relacionamento e achá-lo insuficiente. Por favor. Eu já protocolei o divórcio. Você vai receber os papéis na semana que vem. Essa conversa é minha ligação de cortesia para te avisar que acabou. Você não pode só jogar fora tudo que a gente construiu. Eu não estou jogando fora. Eu finalmente estou reconhecendo que o que a gente construiu nunca foi o que eu pensei que era. Eu pensei que a gente construiu um casamento entre 2 pessoas que se escolheram. Acontece que a gente construiu um casamento entre alguém que escolheu e alguém que se contentou. Eu nunca me contentei. Sim, você se contentou. E agora você vai experimentar como é perder o que você se contentou. Eu não vou assinar os papéis. Você não precisa. Depois do período de espera, vai prosseguir de qualquer jeito. Mas eu recomendaria que você assinasse. Faça isso fácil para nós dois. Isso não acabou. Sim, acabou. Você queria se sentir apreciada. Agora você pode passar o resto da sua vida apreciando o que você tinha depois que sumiu. Eu desliguei e bloqueei o número dela. 3 meses depois, o divórcio era final. Eu ouvi através de amigos em comum que ela tinha se mudado de volta para a casa dos pais dela. Que ela tentou namorar mas não conseguia se conectar com ninguém.
Que ela tinha dito para as pessoas que tinha cometido o maior erro da vida dela. Mas erros podem ser perdoados. O que ela fez não foi um erro. Foi uma revelação dos verdadeiros sentimentos dela. E eu era grato que ela finalmente tivesse sido honesta sobre eles. Eu nunca olhei para trás. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza de que você vai gostar. Fique à vontade para clicar neles. Eu estarei te esperando na próxima história. Até breve.